A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, palavra essa que cura, palavra essa que liberta e leva o homem para o céu. O texto fica na primeira epístola de Tiago. Está aqui Tiago, Tiago, capítulo 1, versículo número 22 e o versículo número 27, que diz assim, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornais, pois, praticantes da palavra e não apenas meros ouvintes, enganando a vós mesmos. Versículo 27, a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo dias em que ser cristão é um desafio. É um desafio ser cristão, o verdadeiro cristão. Porque o falso cristianismo está sendo pregado o tempo todo por aí. As pessoas estão transformando a palavra de Deus em um manual de autoajuda, do qual eles vão extraindo aquilo que agradam a eles, aquilo que vai satisfazer os seus desejos e as suas vontades. As pessoas não estão querendo mais praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. As pessoas estão ignorando textos importantíssimos da palavra de Deus. E o interessante é que esse ataque não está vindo só de fora, não. Está vindo de dentro, entre nós, no meio de nós. Homens que pregavam o evangelho outrora, hoje estão desfazendo aquilo que eles pregavam no passado. Homens com grande conhecimento teológico, com grande conhecimento de mundo, de história, da igreja, se apostataram da fé, se apostataram das verdades bíblicas. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. Espíritos enganadores, meu irmão, minha irmã. Homens que eram respeitados, que pregavam em rede de televisão e até que pregam hoje em rede de televisão, estão desfazendo aquilo que eles pregavam no passado. Que Deus tenha misericórdia da igreja. As pessoas estão verdadeiramente, não estão se tornando praticantes do evangelho, não, mas apenas meros ouvintes. Estão ouvindo, muitos deles sabem o que a Bíblia chama de pecado. Conhecem, mas ignoram. E alguns pegam o versículo 27, eu gosto desse versículo, alguns pegam a parte A do versículo para dizer assim: a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Oh, que maravilha! Então vamos abençoar o próximo, vamos ofertar, vamos cuidar, vamos fazer obras sociais. Vamos fazer várias coisas. Eu adoro a carta de Tiago. Sabe por quê? Porque a carta de Tiago ele vai trabalhar justamente, essa epístola vai trabalhar justamente a questão da fé e das obras. Fé sem obra, meu irmão, minha irmã, é morta. E a fé se reporta à obediência à palavra de Deus. Quem tem fé, obedece à palavra. Quem tem fé, mortifica o velho homem e se reveste de uma nova criatura todos os dias. Quem tem fé tem as características de Cristo. Então a pessoa vai para o versículo 27 e dizer, não, o importante é cuidar das pessoas. É importante sim cuidar das pessoas. Mas veja a parte B do versículo que vai dizer, assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, do pecado. Não tem como você estar vivendo na prostituição. É casa descasa, casa descasa, casa descasa, casa descasa. E está tudo certo. Não tem como você viver na mentira, na ganância, abusando da fé das pessoas para enriquecer. Homens que se dizem pastores, chegando em suas igrejas de carros importados, ostentando prosperidade. Que evangelho é esse, meu irmão? Que evangelho é esse, minha irmã?
Os discípulos e o próprio Jesus, nenhum deles ostentaram prosperidade. Muito pelo contrário, Jesus falou: o Filho do Homem, eu, o Senhor, aquele que se fez homem, não tem onde reclinar sua cabeça. Todos os apóstolos de Jesus não pregaram prosperidade. Eles não conheciam o Evangelho, meu irmão, minha irmã. Paulo não conhecia o Evangelho, Pedro não conhecia o Evangelho, Tiago não conhecia o Evangelho. Por que, meu irmão, minha irmã, que esses homens não pregaram prosperidade? Por que será? E hoje tem uns aí até que se dizem apóstolos, só vivem descendo de helicóptero, ostentando, é casa em Orlando, é fazenda com não sei quantos milhões de cabeça de gado. Aí faz uma obrinha social ali, aqui, bota na televisão para mostrar para as pessoas que está fazendo alguma coisa e arrancando dinheiro dos fiéis. Arrancando dinheiro dos gananciosos, porque aqueles que dão também são gananciosos. Sabe por quê? Porque querem a prosperidade. Eles não estão preocupados com o pecado, não. A vidinha continua a mesma. Não tem problema, não tem nada a ver. Eu vou para um bailezinho ali, né? Eu vou tomar meus goró, não tem problema nenhum. Eu não estou satisfeito aqui com o meu casamento, eu separo, caso com outra. Não tem problema. Eu vivo na mentira, eu vivo na ganância. Eu só penso no dinheiro, eu só penso em ficar rico. Enquanto a palavra de Deus, em Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que evangelho é esse? Não podemos ser meros ouvintes do evangelho, mas sim praticantes, meu irmão, minha irmã. E Tiago vai falar isso. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Fé e obras têm que caminhar junto. Volto a falar para os irmãos. A fé, ela está relacionada à obediência. A fé verdadeira, ela está relacionada à obediência. E Deus sonda o meu e o seu coração. Ele sabe quem tem a verdadeira fé. Fé não é: eu acredito em Jesus, eu acredito na Bíblia, eu acredito, e continua vivendo do mesmo jeito, é porque você não tem fé. E Deus sabe, e Deus conhece o seu coração. A fé, ela precisa ser demonstrada, ela precisa ser aplicada como mudança de comportamento e mudança de vida. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos mediante a fé. Fé que transforma, fé que muda comportamento. Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 22. Pois deixando a mentira, fale cada um a verdade uns para com os outros. Isso é características de pessoas que ouvem o evangelho e praticam. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe só sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com suas próprias mãos, para que venha ter com que acudir ao necessitado. Aquele que tem uma fé verdadeira, ele não casa e descasa. Aquele que tem uma fé verdadeira, meu irmão, minha irmã, ele não é mentiroso. A palavra dele é sim, sim, não, não. Ele não é caloteiro, ele não é maldizente, ele não é fofoqueiro. Ele não se mistura na roda dos escarnecedores. Ele não se alegra com a prática do pecado. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Este é o verdadeiro cristão. Essa é a verdadeira fé. Por isso que Tiago vai falar: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente meros ouvintes, enganando a vós mesmos. Tem gente que, eu dou cesta básica, eu abençoo pessoas, eu tenho um projeto social. Será? Mas e o coração? Como é que está seu coração? Será que você está dando o que está te motivando a fazer o trabalho social? Será que é a verdadeira fé? Se for a verdadeira fé, amém. Nos encontraremos com o Senhor naquele grande dia. Mas se não for a verdadeira fé, com todas essas obras, com todos esses feitos, Jesus vai dizer para você e dizer para mim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É por isso que lá em Isaías, capítulo de número 29, versículo 13, vai dizer:
Pois esse meu povo que se aproxima de mim, com sua boca e seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. Esta é a realidade de muitos frequentadores de igreja. Esta é a realidade de muitos pastores que estão no púlpito pregando o evangelho e ainda não se converteram. São enganadores. São pessoas que pregam, que ouvem, mas não praticam o evangelho. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. E que para que nós possamos ser verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando este entendimento de que nós precisamos ser praticantes deste evangelho e não apenas meros ouvintes da palavra. Fiquem na paz, em nome de Jesus.